Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Boa noite, amados. Vamos iniciar o culto esta noite. Vamos orar pedindo a Deus direção. Vamos ouvir um hino. Logo após a palavra estar com o pastor para o estudo desta noite. Boa noite, Wesley. Boa noite. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma quinta-feira, Senhor, ó Pai, que estamos juntos para te louvar, para te engrandecer, te bendizer, pois tu és merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o nosso louvor. Sede conosco, sede com
o estudo desta noite, que nós possamos, Senhor, a cada dia mais e mais aprender da tua palavra e de ti. É isso que nós te pedimos, já te agradecemos, no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. 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 Vamos ouvir o hino. Logo após a palavra está com o pastor. Ouçamos. Amém. Glória a Deus. Amém. Almejamos por esse dia, né? Quando Jesus vai vir novamente aqui
e de uma vez por todas, né, estaremos com ele. A palavra está com o pastor Saulo. Amém. Amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos na noite de hoje. Amém. Queridos, nós estamos estudando breve catecismo e finalmente saímos da esfera dos 10 mandamentos, né? Tivemos vários estudos, além dos 10, estudando cada mandamento. Tivemos ainda alguns estudos que eram inerentes ao mesmo assunto. E é claro que todos os outros também são, mas nós vamos hoje tratar de um tema diferente, não é? Que saiu agora dos 10 mandamentos. E o tema que vamos tratar com os irmãos hoje é pecado e castigo. Pecado e castigo. Também são estudos baseados no nosso breve catecismo. Nós estamos estudando o breve catecismo, irmãos, pergunta a pergunta. Por isso que tem sido muito extenso o nosso estudo. E agrupamos algumas perguntas que têm relação com o mesmo assunto, né? Então, às vezes, nós citamos apenas uma pergunta, às vezes duas, e às vezes três, até quatro. Já estudamos juntamente, porque o assunto tratava da mesma questão. O nosso texto básico de hoje está na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, os versos de 4 a 11. Eu vou ler o texto, gostaria que os irmãos acompanhassem também na sua Bíblia, ou no celular, como for, né? Pois bem, o texto diz assim: porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas, principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundície e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Queridos, que o Senhor aplique aos nossos corações na noite de hoje a porção da sua palavra que acabamos de ler e as muitas e preciosas lições que ela tem para nós. Antes de orar, eu queria ler também João, capítulo 8, verso 34, que diz assim: replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Vamos orar. Nosso Deus, nós te oramos, Senhor, e pedimos a tua bênção para nós como igreja,
especialmente neste momento em que estudar a tua palavra. E rogamos que o teu Santo Espírito seja nosso ensinador nesta noite e que nós possamos compreender as verdades divinas que tu queres trazer, que estão logados aqui, e aqueles que ainda hão de assistir este estudo, que possam, Senhor, crescer e aprender qual seja a tua perfeita vontade para nós. É em nome de Jesus que te oramos. Queridos, conta-se que no interior de uma cidade do Nordeste, um réu diante do juiz, não faço uma coisa dessa comigo. Tantos anos, tirinho só. E o juiz replicou, mas a vítima do tirinho morreu. O sujeito morreu, doutor, disse o réu, porque era morredor mesmo. Bem, queridos, a tendência do homem é tratar o pecado como uma coisa sem importância. A Bíblia, porém, trata com severidade e afirma que pecamos por pensamentos, conforme Mateus 5:28, palavras, ainda Mateus capítulo 12, versos 36 e 37, obras e também por omissão, 17. E a fim é a morte. Romanos, capítulo 6 e verso de número 23. Os psicólogos afirmam que num só dia a nossa mente cerca de 10.000 pensamentos. Destes 10.000 pensamentos, quantos são luminosos? Sonhamos que apenas 3 seriam 1.095 pensamentos pecaminosos por ano. Em 50 anos, seriam 54.750 pensamentos pecaminosos. Você já imaginou a situação de um réu que fosse julgado por 750 crimes? Pecado é um crime cometido contra Deus. Estatística, os pensamentos. Ainda tem as palavras, as ações e as omissões. Amados, o pecado é uma coisa terrível e trágica. No texto que foi lido, Pedro começa dizendo que Deus não poupou nem os anjos quando eles cometeram pecado, mas os reservou para o julgamento no tempo apropriado. Também se fala de Noé, que ninguém deu atenção à sua mensagem. Também fala de Sodoma e Gomorra. Enfim, fala de diversas situações em que o homem continua não dando atenção a Deus e cometendo erros, pecados e relevando estes erros. Pois bem, o nosso estudo, como disse, irmãos, é sobre os símbolos de fé e, embora só estejamos abordando aqui o breve catecismo, vale a pena sempre lembrar, e eu faço isso todas as semanas, que é importante a gente ver o catecismo maior e a confissão de fé na mesma matéria, no mesmo assunto, para que nós possamos ampliar
o nosso conhecimento e não ficarmos limitados apenas a esse estudo de hoje. Bem, o breve catecismo, a pergunta 83 diz o seguinte: são igualmente odiosas todas as transgressões da lei? E a resposta que está lá também é a seguinte: alguns pecados em si mesmo e em razão de circunstâncias agravantes são mais odiosos à vista de Deus do que outros. Esse estudo e a resposta para esta pergunta nós a encontramos no Salmo 19, verso 13, Mateus 11, 24, Lucas 12, 10, Hebreus 2, capítulo 2, versos 2 e 3, e assim sucessivamente, entre tantas outras citações que você vai encontrar somente nesses instrumentos que eu lhe disse: breve catecismo, catecismo maior e confissão de fé. Pergunta 84. Que merece cada pecado? E a resposta, também claríssima, colocada lá e com base na Bíblia, diz: cada pecado merece a ira e a maldição de Deus, tanto nesta vida como na vida vindoura. Está baseada essa resposta em Gálatas 3:10, Tiago 2:10, seus 25, 41, entre outras citações. Eu estou citando aqui apenas as respostas do breve catecismo. Bem, o nosso estudo, irmãos, desde o primeiro, ele tem um padrão, não é? Nós lemos o texto, fazemos a introdução, em seguida vamos para os símbolos de fé e depois fazemos um rápido comentário a respeito do texto. O texto lido hoje foi na segunda carta, no capítulo 2, versos de 4 de número 11. Bem, neste capítulo, Pedro fala sobre os falsos mestres, seu caráter, suas obras e o justivo. Ele trata da certeza do juízo e do castigo do pecado. Argumenta citando fatos da história sagrada que já mencionei no início do sermão, antes. Bem, quanto à queda dos anjos, nenhuma referência a essa queda, mas no livro apócrifo atribuído a Enoque, há constantes referências a tal queda. E, inclusive, descrições num livro apócrifo, mas nas palavras apostólicas e de Jesus, que falou no inferno, conforme Mateus 25, 41. Inferno preparado para o diabo e os seus anjos. O mundo antediluviano, deve ter sido algo extraordinário. O doutor Henry Morris, falando a esse respeito, doutor Henry Morris é um cientista do Centro de Pesquisas Científicas acerca da criação, lá de São Francisco, na Califórnia, e ele sugere que devia haver, antes do dilúvio, um vasto manto de vapor de água em torno de toda a Terra, que tornava o clima uniforme e suavemente cálido o ano inteiro.
Opina também que as temperaturas deveriam ser quase constantes. Não havia ventos fortes e nem temporais. Os rios e uma neblina baixa e suave produziam a necessária circulação da umidade. Fala também a respeito da topografia, e ele diz: a topografia de Formosa. O mundo certamente, queridos, era um paraíso. Mas como castidade dos homens naqueles dias. Apenas Noé e seus familiares se salvaram no dilúvio. Ele faz aí também. Sodoma e Gomorra estavam situadas na campina do Jordão. Tudo era lindo, como o jardim do Senhor. Gênesis, capítulo 13, e verso de número 10. Mas Deus as destruiu por causa do pecado de seus habitantes. E Pedro deixa isso muito claro. O fato é que Deus castiga o pecado. Que ninguém julgue que ficará impune. Porque as consequências do pecado, né? Mas toda a Bíblia fala a respeito do pecado e também das suas consequências. E nós vamos ver o aspecto doutrinário que está contido em todo o texto sagrado e não apenas no livro de Pedro, conforme já detalhamos aqui para os irmãos, né? Destacar o assalto do pecado. Essa, pastor. Pastor? Primeiro ponto. O assalto do pecado. Veja como Tiago descreve o assalto do pecado. Em Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15. Oi? Oi? Pastor, Oi, a conexão tá um pouquinho ruim, tá? Não sei se estão tem me como o ouvindo, senhor irmãos? melhorar. Sim. Tá cortando um Certo. pouquinho. Melhorou? Melhorou? Tá melhor agora. Certo, vamos ver. Pois bem, primeiro ponto, o assalto do pecado. Veja como Tiago descreve o assalto do pecado. Em Tiago, capítulo 1, versos 14 e verso 15. Tiago diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. João, irmãos, identifica o mundo, isto é, o sistema mundano, corrompido e viciado que está sob o poder do maligno, como meio de onde procedem os ataques do tentador. Diz ele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Primeira carta de João, capítulo 2 e verso 16. Essas três expressões indicam as três maneiras pelas quais a tentação assalta
a criatura humana. Vamos considerar, irmãos, cada uma delas. Primeiro, ou letra A concupiscência da carne. Concupiscência significa desejo forte, potencialmente mal, e carne, a natureza humana decaída. Podemos, então, simplificar essa expressão, substituindo-a por o forte desejo de nossa natureza corrompida pelo pecado. O tentador tem dentro de cada um de nós um forte aliado, a carne. Quero citar 2 textos que não vou ler agora, porque são muitos, mas você pode anotar e ver depois. Romanos, capítulo 7, verso 25, e Gálatas, capítulo 5, e verso 17. Esse forte desejo de nossa natureza corrompida nos leva a cometer faltas que nós conscientemente condenamos. O ato pecaminoso é, portanto, evidência e algo ainda mais grave, a lavação do coração, da mente, da disposição e da vontade. Segundo ponto, a concupiscência dos olhos. Os olhos forem bons, teu corpo estará. Versos 20, tem sido, desejo pecaminoso tem entrado. No registro bíblico da queda do homem, está escrito, por exemplo, que Eva viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Gênesis, capítulo 3, e verso 6. Eva pecou começando pelos olhos. Ela viu, ela desejou. Também, irmãos, aconselho ver em Josué, no capítulo 7, versos de 20 a 26, a história de Acã. Deus havia alguma coisa da cidade que eles iriam destruir. Viu, cobiçou e trouxe bens daquela cidade. E depois ele mesmo conversando, ele mesmo confessando, diz que viu, desejou, cobiçou. E o resultado foi a morte. Também no segundo livro de Samuel, capítulo 1, verso de 1 a 4, nós encontramos o exemplo de Davi com o pecado com Betseba. Ele viu Betseba e desejou Betseba e cometeu adultério com Betseba. Pois bem, os olhos foram a entrada do pecado. Satanás sabe da força dos olhos como aliados da carne. Por isso levou Jesus a um alto monte e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso darei, se prostrado me adorares. Mateus, capítulo 4, verso 8 e 9. Ora, irmãos, se o diabo tentou até Jesus Cristo, imagina nós, que não temos a mesma firmeza que tinha Jesus, que era o Filho de Deus. Então, nós somos mais suscetíveis a cometer pecado.
Jesus não cometeria pecado como não cometeu e repreendeu Satanás. Nós também devemos repreender Satanás. Terceiro, a soberba da vida. A soberba da vida. O termo grego traduzido por soberba significa também pretensão, arrogância, jactância. Soberba é vaidade. O forte desejo de aparecer, de impressionar e dominar tem sido algo aliado do tentador para nos fazer pecar. Todos serão elogiados. O sábio, porém, afirma, abre aspas, prefiro a crítica que me aperfeiçoa ao elogio que me corrompe. Nós devemos exercer severa vigilância sobre os desejos da nossa natureza pecaminosa, sobre os nossos olhos e sobre a nossa vaidade. Eles têm sido aliados do tentador. E é através deles que o pecado geralmente assalta. E conhecendo a nossa fragilidade, o Escritor diz, aquele que pensa que olhe para que não caia. Portanto, irmãos, devemos estar atentos, vigilantes, todos os momentos da nossa vida, para evitarmos a tentação e a queda. A tentação virá para evitar a queda, né? Segundo ponto. Terminamos o primeiro ponto aqui, que teve 3 subdivisões, e agora vamos entrar no segundo ponto dos nossos aspectos doutrinários. Os agravos do pecado. Todo e qualquer pecado, por insignificante que nos pareça, merece a ira e a maldição de Deus. Mas as circunstâncias agravantes que tornam alguns pecados ainda mais odiosos à vista de Deus. Vamos estudá-los, considerando, letra A, as condições do pecador. Jesus tratou duramente os escribas e fariseus. A eles, o mestre dirigiu as mais duras palavras. Jesus chamou-os de hipócritas, guias de cegos, insensatos, sepulcros caiados, serpentes e raça de víboras. Mateus capítulo 23, versos de 13 a 36, você encontra todos esses adjetivos que Jesus Cristo usou para qualificar os fariseus. E aí, irmãos, seriam eles piores do que os publicanos e as meretrizes? Do ponto de vista humano, eles eram bem melhores. Então, por que foram tão recriminados por Jesus? Pela posição que ocupavam, é óbvio. Se o pecador for pessoa de idade mais madura, de maior experiência, de maior conhecimento bíblico, líder religioso, enfim, se for uma pessoa a quem foram dadas muitas oportunidades para crescer no conhecimento e na graça, ou se sua condição de líder puder levar outros a seguirem o seu exemplo, seu pecado será mais odioso à vista de Deus. Veja ainda, depois desse estudo, os textos bíblicos que eu vou citar para você agora. Lucas 12, capítulo 12, verso 47 e 48, capítulo 20, verso 46 e 47, primeiro livro de Reis, capítulo 11, versos
4 a 6 e ainda o verso de número 9. Letra B. A segunda condição, as condições das pessoas ofendidas. O capítulo 12 do livro de Números registra a sedição de Miriam e Arão. Aos sediciosos, Deus disse, no verso 8, como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? A leitura desse capítulo, irmãos, deixa claro que o fato de a sedição ter sido contra Moisés tornou o pecado de Miriam e Arão ainda mais odioso à vista de Deus. Se o pecado for contra Deus, contra Jesus, contra o Espírito Santo, contra pessoas que Deus tem chamado e investido de autoridade, como os pastores, presbíteros, diáconos, líderes da igreja, contra pessoas a quem devemos favores, contra os irmãos mais fracos, isto o tornará ainda mais odioso à vista de Deus. Vou deixar alguns textos bíblicos para que você possa avaliar, além dos que já citei. 1 Samuel, capítulo 2, 25, Malaquias 1, 14, Hebreus, capítulo 10, verso de número 29. Letra C. Ou terceira opção, a natureza e qualidade da falta cometida. É um agravante. Quando Jesus estava sendo interrogado por Pilatos, disse-lhe, quem me entregou a ti, maior pecado tem. João, capítulo 19 e verso de número 11. Com isso, Jesus estava declarando que o pecado de Judas Iscariotes era, à vista de Deus, mais odioso do que o pecado de Pilatos. Por quê? A natureza e qualidade da ofensa é uma forte razão disso. Há, pois, pecados que, por sua natureza e qualidade, tornam-se ainda mais odiosos à vista de Deus. Mais uma vez, quero deixar aqui alguns textos para você analisar. É bom que você esteja com a canetinha aí, vai anotando esses textos. Ezequiel, capítulo 20, verso 13, João, capítulo 15, verso 22, Romanos, capítulo 2, versos 23 e 24. Letra D, o quarto. As circunstâncias de tempo e de lugar. Paulo censurou severamente os coríntios pelo modo como estavam procedendo por ocasião da celebração da ceia do Senhor. O apóstolo lhes disse taxativamente, vós vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 17. Continuando, afirmou que havia até pessoas que se embriagavam por ocasião da celebração da ceia. Embriagar-se é pecado em qualquer circunstância, mas embriagar-se por ocasião da celebração da ceia do Senhor torna tal pecado ainda mais odioso à vista de Deus. As circunstâncias de tempo, tais como se a falta for cometida no dia do Senhor, ou em outros tempos de culto divino, imediatamente, antes ou depois, ou de outros auxílios para prevenção, ou remédio contra tais quedas, torna o pecado ainda mais odioso à vista de Deus. Quanto à circunstância de lugar, um exemplo bíblico que nos vem à mente é a purificação do templo.
São os pecados cometidos dentro da própria casa de Deus, por assim dizer, né? Podemos ver Mateus capítulo 21, versos 12 e 13. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou a todos os que ali vendiam e compravam. A maneira como o comércio descrito era praticado o tornava terrivelmente odioso à vista de Deus. Mas o fato de ser praticado no templo o fazia ainda mais odioso. Examine os textos bíblicos que vou lhe citar agora também. Ezequiel 23, verso 38 e 39. Isaías 58, versos 3 e 4. E, finalmente, irmãos, temos o terceiro aspecto. Falamos do pecado mais odioso ainda, né? Para Deus, que é aquele que é praticado de determinadas formas, ou até contra ele, não é? E, em terceiro lugar, queremos falar a respeito do castigo do pecado. Nos enganamos ao acharmos que o pecado não tem consequências. Tem sim. E nós vamos responder por essas consequências. Comecemos essa parte vendo o que diz o catecismo. Pergunta 84, os irmãos já viram. Que merece cada pecado? E a resposta: cada pecado merece a ira e a maldição de Deus, tanto nesta vida como na vida vindoura. O homem trata o pecado, irmãos, levianamente, mas Deus o trata de modo severo. O pecado é uma violação da justiça de Deus e um insulto à sua santidade. Por isso, Deus castiga o pecado nesta vida e na futura. Letra A. O castigo na presente vida. Toda a miséria desta vida é resultado do pecado. Paulo diz em Gálatas, no capítulo 6 e no verso 7. Aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Há um castigo natural, consequência do princípio de causa e efeito. A consequência natural da preguiça é a miséria, diz Provérbio 23, 21. Os violentos sofrerão violência, diz Mateus no capítulo 26, versos 51 e 52. E assim por diante. Cada homem colherá os frutos do seu pecado, mas há também os castigos disciplinares, que são impostos diretamente por Deus. Quando os hebreus saíram do Egito, eram cerca de 600 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. Êxodo capítulo 12, verso 37. Também reafirmado em Números, capítulo 1, verso 46. Mas eles se rebelaram contra Deus. E o Senhor disse, abre aspas, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que dentre vós contra mim murmurastes. Número capítulo 14, versos 23 e 29. E o fato é que vagaram 40 anos pelo deserto, até que todos faleceram, todos morreram. Seus filhos herdaram a terra, mas dos adultos que saíram do Egito, só Josué e Calebe entraram na terra prometida. Números capítulo 14 e verso de número 30. Toda aquela geração, 600 mil homens, menos 2
morreram até a chegada à Terra Prometida em 40 anos. Nem sempre podemos traçar qualquer relação entre o sofrimento de uma pessoa e um determinado pecado cometido. Mas Deus não nos nomeou juízes, né, irmãos? Então, nós não podemos fazer juízo da vida nem do pecado dos outros. Devemos, entretanto, reconhecer que todo pecado merece o castigo de Deus. E é isso que Pedro está afirmando aqui, com todas as letras, no que é seguido por todos os outros apóstolos, e já os profetas também falavam a esse respeito. Letra B, o castigo na vida futura. Falamos do castigo na vida presente. Né? O povo de Israel recebeu o castigo não entrando na terra. Esse é o castigo da vida presente. Mas há também o castigo da vida futura. As escrituras deixam bem claro que há um céu, mas há também um inferno. Jesus pintou o inferno com cores vivas quando falou dele ao povo. O mestre não deu muitos detalhes, mas deixou claro que o inferno é um lugar de terríveis e atrozes sofrimentos. Jesus chamou esse lugar, o inferno, de inferno de fogo, Mateus 5 e 22, Mateus 18 e 9. Chamou também de fogo eterno, Mateus capítulo 18, verso 8, capítulo 25, 41. Também chamou o inferno de castigo eterno, Mateus 25, 46. E ainda o tratou como fogo inextinguível, que nunca se apaga, Marcos capítulo 9, versos 43 e 44. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, mas nele serão lançados pecadores impenitentes. Essa é a mensagem que a Bíblia traz para nós a respeito do pecado. Alguns afirmam que Deus não condenará ninguém a viver eternamente no inferno, pois isto seria uma injustiça. E aí cria várias opções aí, entre elas o purgatório. Você vai como se fosse uma prisão para pagar pelos pecados e depois vir para a presença de Deus. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aquele que se separa de Deus é eternamente. Alguns acham que isso é uma injustiça. As pessoas argumentam que 20, 50 ou até 100 anos de pecado não podem merecer uma condenação eterna. Dizem que se a Bíblia afirmasse que o homem será condenado na proporção dos anos que viveu no pecado, seria mais fácil crer na existência do inferno. No inferno, a pena devia ser proporcional ao tempo do pecado, afirmam eles. Se aplicado tal método aqui na Terra, um crime cometido em 5 minutos deveria merecer uma condenação de 5 minutos de prisão. A ideia é simplesmente absurda. O inferno, irmãos, é uma realidade. Não é uma fantasia. Infeliz aquele que experimentar tal realidade. A semana passada, eu estava lá na universidade, e aí me chamaram lá, e me chamaram como pastor. Né? Alguém queria fazer uma pergunta. E uma moça lá foi e disse assim, eu não quero saber de igreja não quero saber de Bíblia, não quero saber de Deus. Quero saber do inferno, que lá é tudo alegre, é uma festa o tempo todo. Enquanto eu falava, né? E aí eu também não contestei, não disse nada. Quando terminei, que fui me despedir do pessoal, né? Bem, pessoal, respondido, até lá, viu? Aí eu olhei para ela e disse, boa festa para você, viu? Se é o que você quer. Né? Pois bem, esta não é uma festa agradável, viu, irmãos?
mas alguns afirmam até que querem ir para lá. Infelizmente, né? O que nós podemos é levar a mensagem do Evangelho, mostrar que o lugar é terrível e esperar que o Espírito Santo atue, né? Vamos para algumas aplicações práticas e depois eu vou deixar algumas perguntas para os irmãos debaterem. Eu gosto sempre de deixar uma perguntinha para os irmãos debaterem. Queridos, você tem real consciência de ser um pecador ou uma pecadora? Ou se inclui entre os que tratam levianamente o pecado? Lembre-se de que só aquele que tem real consciência do seu pecado e que pode valorizar adequadamente o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Portanto, digo, fuja do pecado, combata-o. E agora, quero deixar as perguntas, para que você possa debater com quem estiver aí com você. Conta-se que Agostinho, numa determinada época da sua vida, costumava orar assim: Senhor, livra-me de todos os pecados, menos de. E citava um determinado pecado. Existe na sua vida algum pecado, querido, que você guarda? Que você gostaria de conservar? Este pecado não está destruindo a sua vitalidade espiritual? Por que você não quer abandonar tal pecado? Esta consciência das consequências deste pecado, você tem consciência disso? Acha que compensa mantê-lo, apesar do castigo que o aguarda? Segundo, que provas bíblicas você pode apresentar para demonstrar que os pecados impenitentes serão condenados ao fogo eterno? Citei vários. Terceiro, você julga que a condenação eterna do pecador impenitente é justa ou injusta? E por quê? Bem, irmãos, essas perguntas eu queria deixar para que os irmãos pudessem comentar sobre elas e debater, né? Vou devolver a palavra ao nosso irmão Lindenberg para que ele prossiga com o culto, né? E se alguém quiser perguntar alguma coisa também. Mas gostaria de deixar um aviso, né? Nós vamos ter uma reunião extraordinária do presbitério no próximo sábado. Aliás, no sábado, dia 16. Sábado não, sexta-feira, dia 16, às 14 horas, lá na nossa igreja, na segunda igreja presbiteriana. E à noite teremos culto de ordenação de ministro, possivelmente, lá na igreja do Monte Santo. Então, queria deixar esse aviso, né? Na nossa igreja, às 14 horas, no dia 16, na sexta-feira, o presbitério estará reunido extraordinariamente para exame de candidato ao Sagrado Ministério e, possivelmente, com culto de ordenação marcado para o mesmo dia lá na igreja do Monte Santo. Aliás, é dia 17, estou me confundindo, Pronto, era isso mesmo. nós convocamos para o dia 16 e depois André transferiu para o 17 e a gente manteve a transferência para o dia 17. Então não é na sexta, é no sábado mesmo. Ok? Palavra com Beguinha. Amém. Pastor, Eu só queria fazer uma pergunta ao pastor antes de passar para mim. Na reunião do sábado, a gente vai ter reunião da UMEP no sábado pela manhã e à tarde ou só à tarde? Olha, eu não sei, eu deleguei a Jailton. Eu não sei se ele fez o convite. pastor, e ele disse que era. Eu falei, depois que falei com o senhor, ele já tinha marcado para o dia 17 de manhã, me pediu para eu ir para fazer aí chamada Pronto. e Zélia para fazer rata. Então, dia 17 pela manhã, ele vai soltar o aviso ainda. Tá certo? Uhum. Então, de manhã, reunião da UMEB. Mas à tarde, nós teremos reunião do presbitério extraordinária, às 14 horas. Beleza?
Amém. Algum irmão quer fazer alguma pergunta, alguma colocação sobre o estudo? Aproveite enquanto o pastor Saul, o pastor Davi está para ir para responder, né? O estudo foi muito claro, preciso, conscientizador para nós, os cristãos, e também nos oportuniza a gente levar este tipo de ensinamento para aqueles que estão sem Deus e sem salvação, mesmo que a pessoa se depare com situação, tipo o exemplo que o pastor citou ainda há pouco. E achar que no inferno é melhor a festa, mas a gente deve anunciar para que naquele dia não seja alguém que vá dizer assim, nunca me falaram de Cristo. Isso. Pastor, nós sabemos que a consequência do pecado, no geral, é uma só, né? Mas, Isso. assim, há uma gradação de pecado menor, pecado maior, né? Assim, tomando com base lá, Provérbios 6, 16, 19, né? Como diz lá, né? Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta, né? Aí ele vai citar, né? Olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, né? Como é essa gradação, assim? A pena é uma só, não é? A condenação é uma só. Mas tem coisas que são mais odiosas. Por exemplo, matar alguém é algo odioso. Porém, o pai que mata o filho que mata o pai, é mais odioso ainda, não é? É mais ou menos nessa mesma gradação aí, né? Tem você pecar contra Deus, abominar o nome de Deus, por exemplo, né? Você, como líder religioso, está pregando aqui, fazendo outra coisa ali. Tudo isso são abominações. Mas ambos estão sob a mesma condenação, separação de Deus. Mas há uns que são mais odiosos, digamos assim. É essa questão. Agora, para efeito de condenação, não há gradação, né? Durante o estudo, o reverendo falou na questão dos pecados, por exemplo, cometidos dentro do templo, né? Isso. Que são absurdos, e acredito, sim, do ódio de Deus com relação a essas questões, né? E existe Isso. também as consequências de alguns pecados, é o que difere um pecado do outro, por exemplo, né? As consequências, né? Por exemplo, quais foram as consequências dos pecados de Davi? Foram muitas e graves, né? Ele pagou um preço muito alto pelos seus pecados. As consequências tão mudas assim, de um pecado para o outro, né? Por exemplo, você roubar um alfinete é a mesma coisa que você roubar um banco, porém as consequências são diferentes, né? Isso. É verdade. É isso. Agora, realmente, o que o senhor falou no estudo de pecados odiosos, né? Que citou esse exemplo que eu lembrei de pecados cometidos dentro do templo, realmente é bem grave mesmo. Uhum. Digamos assim, né? Não há pecados toleráveis, né? Mas há pecados que são piores do que os outros. Exatamente, é isso mesmo. Mas Então, qualquer pecado separa de Deus. É verdade. Estamos chegando ao fim, se ninguém mais quer se colocar. Se a gente olhar em Isaías 59, 1 e 2, a palavra é bem clara, diz que o ouvido do Senhor não está agravado, nem a mão do Senhor está encolhida. Entretanto, o que separa o homem de Deus são os seus pecados, independente de qual seja o tipo de pecado. E como foi explicado já pelos 2 pastores, as consequências é que são diferentes. E se a gente olhar no contexto prático, a gente vai ver, por exemplo, a pessoa leva uma topada, machucou um dedo, ele vai sentir um pouquinho de dor, dependendo da topada, no dedo.
Mas quando ele bate com aquele pé que está machucado, todo o corpo sente a dor, o reflexo da dor. Do mesmo jeito é. À medida que a gente não observa a palavra e não faz conforme a palavra nos ensina, as consequências virão de forma tal que a gente vai saber se estamos ou não de conformidade com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É isso. Amém. Vamos encerrar com a oração. Vamos pedir para Melina fazer a oração final, por gentileza, Melina. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esse estudo, Senhor, maravilhoso, onde podemos, Senhor, aprender um pouco mais. E te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades. Sabemos, Senhor, o quanto somos fracos, o quanto somos dependentes, Senhor, de Ti. Obrigada, Deus, porque um dia Tu nos alcançou, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados, seja eles por pensamento, por obras, por omissão. Ó Pai, precisamos, Senhor, urgentemente de Ti. Pai, nos dá, Senhor, um coração quebrantado. Pai, que possamos sempre nos arrepender verdadeiramente do nosso pecado e que não possamos cometer, Senhor, os mesmos erros novamente. Pai, fica conosco, abençoa cada um dos irmãos aqui. Em nome de Jesus, amém. 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 Deus abençoe. Paz. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos e estão convidados para participar da reunião de oração amanhã. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais
Quereis saber quão doce é a divina comunhão. Podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz.